A Umbanda é uma religião de complexo, porque a maioria dos estudiosos querem classificar a Umbanda, o movimento umbandista existente da atualidade, como uma visão simplista de deixar na visão deles que a Umbanda seria somente uma religião de matriz africana, ou classificando a Umbanda como religião afro-brasileira. Isso não é estudo, isso são afirmações de pseudos, analistas, especialistas, enfim, mas não pessoas que realmente se debruçaram sobre o assunto, que resolveram pesquisar e quiseram ir além para realmente dar uma visão a qualquer pessoa que procura conhecer e estudar. Nessa teoria falida, em que alguns classificam a Umbanda como religião afro-brasileira, não entenderam ou não procuraram pesquisar ou não pesquisaram que a Umbanda é uma religião que preconiza 7 matrizes, 7 forças matrizes. E essas 7 forças, dentro delas, há 5 forças mestras de caboclos e caboclas, que são nada mais de espíritos ancestrais que vieram a viver em solo brasileiro e também na América do Sul e América do Norte. Ou seja, são espíritos de seres nativos das Américas. Então nós estamos falando que de 7 linhas mestras da Umbanda, 5 são linhas mestras de ancestrais nativos, o que as pessoas chamam de indígenas. Após isso, dentro das 7 linhas mestras, restam 2 linhas mestras. Uma chamada de linha mestra africana, e a outra linha mestra que é de todos os povos vindos de outros locais, que é onde se encontra a linha de Ori e Ori, que também vem os cientistas, os Ibeji, Cosme Damião, enfim. Mas dentro dessa linha também encontra-se a parte do Oriente, né? Já na linha africana, são os pretos velhos e as pretas velhas. E vejam bem que essa é a única linha realmente denominada como linha africana na Umbanda. E vamos ver que, mesmo nessa linha chamada africana, não há nada parecido com as religiões de matriz africana, essas entidades, porque essas entidades que atuam na Umbanda são seres que já tiveram vidas ancestrais, já viveram como nós todos. E nas religiões de matriz africana, ou nas religiões africanas, eles seriam classificados como eguns, seres que tiveram corpos físicos, que já viveram. Não seriam recebidos em linha mestra ou como orixás. Então, também não se vê a manifestação desses espíritos, chamados pretos velhos e pretas velhas, nas religiões ditas africanas, os velhos senhores da sabedoria. Não se vê aqui no Brasil, nem nos candomblés, nos candombres, nem nos batuque, nem nos tambor de mina, nem em outras denominações, timbós e outras denominações africanas, ou de matriz africana.
Então nós estamos realmente falando de uma religião totalmente diferente. Por quê? Porque essa religião, a qual chamamos hoje de Umbanda, ela é uma religião totalmente abrasileirada ou uma religião brasileira. Por quê? Ela já existe há milhares de anos desde que o mundo é mundo, mas ela vem a renascer em solo brasileiro no momento que todas as raças aqui já estavam nesse continente, nesse país continental chamado Brasil, aonde o elemento europeu branco já estava, aonde o elemento oriental já se encontrava, aonde o elemento africano, agora vindo da África, se encontrava, aonde o nativo vermelho se encontrava. Então, quando todas as raças aqui estão em solo brasileiro, quando todas as partes da humanidade encontram-se representantes aqui no Brasil, aí cada um que trazia seus reciclos dessa religião milenar vem em pedacinhos formar essa religião. E assim, ela como complexa que é, vem formar-se com todas as raças em solo brasileiro. A Umbanda veio pedir espaço para ser apresentada dentro dos candombres. Não precisaria existir a religião brasileira. Acontece que nos candombres, nos batuques, canjerês e outros, esses seres que queriam fazer Umbanda não eram aceitos, porque a forma deles trabalhar, a vibração deles trabalharem era diferente daquilo que já se tinha, ou que se veio de África, ou que se veio resguardando de África. Então, eles não foram aceitos, até porque eram eguns, seres que já tiveram corpos físicos. E nas religiões de matriz africana, existe o culto a eguns, mas a religião em si, predominante do Nagô, do Urubá, ela cultua os orixás e as outras inquices e assim por diante, mas que também não são seres que tiveram vidas físicas. Então, procurou também esses seres se manifestarem, esses espíritos se manifestarem no espiritismo kardecista, mas lá também não foram aceitos, porque já se convencionava no kardecismo espírita vindo da Europa, da França, que os espíritos que se manifestavam e que eram considerados espíritos iluminados e de luz, eles traziam em suas bagagens formação superior de doutores e assim por diante. E, nesse erro empírico, classificaram os espíritos que se apresentavam de antigos nativos desta terra, de antigos africanos, que aqui aportaram ou estavam ainda nas suas lembranças em África, e os espíritos orientais, árabes, enfim, eles não apresentavam aquela formação de diploma, de doutores. E por não serem doutores, eram considerados espíritos inferiores. E no espiritismo Kardec, então, ficou esse pejorativo de exorcizar esses espíritos que vinham apenas procurando trabalhar e praticar a caridade e aquilo que eles necessariam ainda para se iluminar e trazer luz a este mundo. Então quis assim o Criador que essa religião tomasse forma e ficasse independente com esse nome velado do Umbanda, traduzidos pelo grande caboclo Senhor das Sete Cruzilhadas, de um médio de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, que estava para o serviço militar da Marinha, e que ele incorporou essa entidade, chamado Caboclo de Sete Cruzilhadas, e o ano ficou registrado em 15 de novembro de 1908, quando há o renascimento ou o cadastramento dessa religião no Brasil. Então não pode, por fator
de falta de pesquisa ou de erro crasso, simplesmente dizerem, pessoas estudiosas, em universidades, criando teses, que a Umbanda é uma religião afro-brasileira, porque ficaria faltando os complementos dentro dela. Podemos sim afirmar que dentro da Umbanda há partículas, partes, pedaços das religiões afro-brasileiras. Sim, podemos afirmar também que dentro da Umbanda há partículas, pedaços do catolicismo. Sim, podemos afirmar também que na Umbanda há partículas, pedaços do espiritismo kardecista. Sim, e também das religiões do Oriente, também do próprio islamismo, porque o próprio Oxalá vem de Alá. Só para separarmos também no final, é que a Umbanda sim herdou coisas muito mais das religiões e das ancestralidades que vieram da África para o Brasil, porque assim se acomodaram também aqueles que já estavam no Brasil. Vocês veem bem que começou a chegar no Brasil a partir do ano de 1500 e pouco, 1600, contingente da África, e a Umbanda é apenas em 1908 que é recriada no Brasil. Então, quando a Umbanda é recriada, esses seres que estavam no Brasil já, descendentes de nativos da grande África, continente africano, que não é um país, eram várias etnias que aqui aportaram. Então, ao chegarem aqui, eles já estavam, esses ancestrais, esses seres, netos dos bisnetos daqueles que aqui aportaram, por mais de 300, 400 anos, eles já estavam brasileiros. Eles estavam acostumados ao Brasil, dentro de uma miscigenação normal, natural, que acontece com qualquer raça humana, com qualquer espécie humana, onde brancos, negros, amarelos, orientais, indígenas já se misturavam nesse solo chamado Brasil. Então, tudo aquilo que eles herdaram de África, através de seus avós, tataravós, eles adaptaram na cultura brasileira. Então, na verdade, eles não queriam voltar atrás de coisas que já para o momento deles, moderno, daquele período, já estava ultrapassado. Então, por isso que eles vieram e adotaram essa religião, mesmo e trouxeram chamadas dos seus orixás para dentro dessa religião. Porque essa religião nesse período era o que, e ainda é, o que mais de moderno dentro do brasileirismo havia e há no complexo religioso chamado Brasil. Então, eles continuaram, sim, saudando seus orixás dentro desse movimento umbandista. Porque, na verdade, se fôssemos fazer um censo hoje, quantos africanos nascidos em África estão morando no Brasil? Teríamos muito pouco, um número muito pouco. E quantos brasileiros são descendentes de africanos? Milhões. Certo? Então, mas são o quê? São brasileiros adaptados ao Brasil, por ancestralidade de analogia. Assim como o descendente italiano, ele não consegue fazer mais aquela coisa que se fazia em Itália, vai fazer aqui da forma brasileira. Assim adaptou-se também as comidas e tudo mais. E a Umbanda consegue trazer um movimento novo a esse movimento dos orixás ancestral e até primitivo. Sem inventar nada, mas sim colocando de uma forma moderna, traduzindo. E aí muitos costumes são deixados para trás e são adotadas as maneiras brasileiras mais sociais, vividas mais na sociedade em Brasil. Então a Umbanda não imita nem rouba nada de ninguém, e sim aqueles seres que vieram fazer Umbanda de descendência afro-brasileira, sim, eles introduzem aquilo que vem com eles, assim como aqueles que vieram do catolicismo, introduzem o catolicismo forte dentro da Umbanda, na cultura e no sincretismo dos santos católicos. Assim também como aqueles que vieram da formação kardecista, espírita kardecista,
colocam dentro da Umbanda. Então nós vamos ver várias umbandas dentro de uma umbanda só, que a umbanda é uma só. E sim, há vertentes diferentes dentro dela, dessa simbiose, desse complexo religioso. E isso precisa ser entendido. Né? Então, se uma pessoa não conhece a religião, simplesmente for numa casa de umbanda, no terreiro de umbanda, e lá haja um forte apelo ao kardecismo, ao espiritismo Kardec, ela vai, se ela não procurar pesquisar em outro lugar, vai achar que a umbanda está muito para o kardecismo, ou é kardecista, ou é um pedaço do kardecismo. Se ela for numa outra casa que tem mais a formação africanista, ou de seres ali que trazem essa bagagem afro-brasileira, ela vai achar que a Umbanda é um complexo ali do afro-brasileiro. Assim, se ela for numa outra casa que tiver apenas mais formação do povo do Oriente, pessoas que trazem essa força dentro do povo árabe, dentro também dos próprios hebreus, enfim, dentro do povo cigano também, dentro da cultura hindu, que também está no Brasil, e dentro do Islã também, vai pensar que a Umbanda é uma religião oriental. Porque não há uma regra pesada para que os praticantes adeptos façam isso ou aquilo. Isso vem da parte espiritual e aos poucos vai se chegando a uma formação maior em que vai se entendendo isso. Porque a grande complexidade dos guias que se apresentam na Umbanda são de várias partes do mundo. Então a gente vai aprendendo com isso, que vai se apresentar o guia tal, a entidade tal, dentro das terreiras de Umbanda, e uma vai vir do Oriente, outra vai vir de África, outra nasceu mesmo, morou no Brasil, que se criou no Brasil lá por 1500, 1600, ou quem sabe até 1700, ou há 100 anos atrás, e vai chegar também seres nativos das Américas e do Brasil, porque não é isso que importa na Umbanda, importa o espírito vir trabalhar para a caridade. Por isso que traduz-se, uma tradução bem simples, que a Umbanda nada mais é que a chegada do espírito para o trabalho de caridade. Eu acho que isso traduz, se as pessoas querem saber o que é Umbanda, é o trabalho espiritual para a caridade, onde o plano espiritual chega até os terreiros para fazer a caridade, para dar o conforto espiritual, para dar esperança, para dar fé, para dar o exemplo, o modelo, para trazer luz. E não importa de que local ele veio, dentro do mundo, que o mundo todos nós somos irmãos dessa grande bola, desse grande mundo, né? Então, é isso que é. Umbanda é paz e amor, Umbanda é luz, e é isso. Não sei se consegui explicar.